Queria dar meu bom dia a todos e a todas, dizer da minha alegria de vir aqui a Barueri, da minha alegria também de preencher um pedido da Bruna Furlan para que tivesse vindo já muito antes. Ela está sempre lá em Brasília com essa demanda. Cumprimentar o Zé Aníbal pela organização da reunião. Não assisti às falas anteriores, mas posso imaginar os tópicos que foram enfatizados aqui pelos expositores, conheço as ideias deles, do Luiz Paulo, da Regina, dos outros, e queria aproveitar para fazer uma fala mais geral a respeito de contribuições sobre a região metropolitana. Eu estou hoje com... Vou enumerar os projetos. Eu tenho feito no Senado uma ação legislativa intensa e talvez tenha sido o parlamentar que mais aprovou projetos dentro do Congresso Nacional, não apenas incluindo o Senado, como também a Câmara. E se a Câmara resolver trabalhar mais depressa, temos pelo menos 5 projetos para aprovarem até o final deste ano. Todos os projetos, quase todos, voltados essencialmente aos municípios, aos estados. Há muita coisa para fazer e muito pouca coisa que se faz. Muito palavrório, muito discurso e pouca ação concreta. Essa é uma realidade, Regina, que eu queria dar a respeito da ação legislativa e, sobretudo, quando a gente vem para as regiões metropolitanas. Mas eu tenho um projeto agora para o qual estou dedicando todo o meu tempo mais útil à ênfase política maior, que chama-se o voto distrital misto. Ou seja, mudar o atual sistema proporcional, que é uma loucura, inclusive com as novas condições de não financiamento, e instituir o voto distrital misto. Vocês sabem quem sai ganhando com o voto distrital misto, do ponto de vista político, de representação, são as grandes regiões metropolitanas. Eu vou dar um exemplo. A cidade de São Paulo, porque eu já tenho os distritos mais ou menos formados, é uma trabalheira enorme, está sendo feita, inclusive, pela FIP, da Universidade de São Paulo. Sabe quantos deputados teria a capital de São Paulo, caso fosse implantado o distrital misto? 9. 9. A região metropolitana, mais 9. Região metropolitana exclusiva e a capital. Vim olhando agora no caminho para os deputados eleitos, que tiveram votos aqui, não deve ter mais do que 2 ou 3 federais. Por quê? Porque o voto é fragmentado. Né? Voto na capital, eu me lembro em 1990, uma Cris Vanderlei saiu candidato a deputado federal, ele era estadual. E era um ano que eu acabei tendo muito voto, fui mais votado de São Paulo e do Brasil, como deputado federal. E eu brincava com ele, mas Cris, se você abrir um comitê no Pacaembu, eu vou abrir em Americana. Você ficava louco, era impossível, você ia lá tirar votos dele. Mas na capital, tá brincando, mas na capital todo mundo vem. Estou dando a capital como exemplo extremo, porque isso vale para a Grande São Paulo. Todo mundo vem, você pega o mapa eleitoral daqui, Fulano, até de Barueri, você vai ver quanta gente pescando votos de fora. Na verdade, forma uma massa difusa. Isso tem uma importância imensa do ponto de vista de emendas, do ponto de vista de pressão política. É uma diferença enorme. Então, eu queria fazer uma conclamação para as regiões, não vou fazer fora das regiões metropolitanas, porque vai funcionar ao contrário. Né? Vai diminuir o número de deputados do interior e aumentar das grandes cidades. Mas, na verdade, não é um jogo de levar vantagem, é um jogo de representatividade da democracia. O sistema eleitoral introduz uma falha na legitimidade democrática, porque os votos, quer dizer, não são, as pessoas não têm o mesmo peso de votos. É diferente. E as regiões não se representam. Quando eu fui secretário de Planejamento do Montoro, em que, pelas circunstâncias da crise e por delegação do Montoro, eu praticamente tocava o Estado,
Essa época que nos conhecemos, né, fulano? Fulano não parece, mas era tão antigo quanto eu. E quando eu fazia isso, eu vi, pasmo, que ninguém dava bola para os municípios da Grande São Paulo. Aliás, eu mudei essa política. Por quê? Porque não tinha pressão. Você não tem deputado nas costas, não tem apurrinhação nenhuma, por que você vai se preocupar com Itapevi? Entende? Não te traz nenhum dividendo do ponto de vista de votações na Assembleia, nada. Nós mudamos voluntariamente, assim, como um ato de vontade. E depois, nos anos subsequentes, o que eu vi foi a confirmação no governo Quércia, no governo Fleury, dessa verdade. Mesmo no governo Covas, muito difícil promover essa mudança. Muito difícil. Quando eu fui governador, fiz deliberadamente. Estava pegando aqui, eu não vou, prometo que não vou ler. Só o que nós fizemos nessa região já dá uma apostila, né? E em algumas coisas com plano, como foi o caso do ensino técnico e do ensino universitário, né? De FATECs, de faculdades de tecnologia e de escolas de tecnologia, ETECs e FATECs, que nós mudamos o nome, porque antes era o nome que não era ETC, uma coisa assim, ET, né? Que não parecia escola, ET, né? Parecia alguma raça de bovina, de alguma coisa do gênero. Pois bem, fizemos uma concentração grande de investimentos na área, mas isso não pode mais ser reflexo de iniciativas iluminadas de governo. Nós temos que ter uma outra estrutura política. Então eu queria chamar a atenção que essa questão do voto distrital misto é crucial. Como é que é o voto distrital misto? Ele tem as vantagens do voto distrital e tem as vantagens do voto majoritário, do voto proporcional. Porque o eleitor vota em duas vezes. Ele vota no deputado do distrito e vota no partido que ele prefere. É o voto em lista, que agora foi tão execrado, que não é tão maluco assim, mas agora parecia que era para fazer listas pré-determinadas para eleger os deputados atuais. E aí foi uma campanha, não dá nem para falar disso, né? Porque poderia ser um elemento transitório, mas não pegou. Mas o distrital misto é metade e metade, e existe experiência. A Alemanha faz assim, exatamente assim. O meu projeto pega o sistema alemão e brasileiriza, né? E o eleitor vota num partido e vota no candidato. A totalidade de deputados que se fará é a totalidade que corresponde ao voto em lista, né? De maneira que o sistema mantém-se proporcional. Com isso, eu consegui apresentar um projeto que não é constitucional. Constitucional não passaria nunca. Então, é um projeto de lei. Vários juristas já opinaram e vai poder ser assim. Ou seja, nós fazemos uma lei, aprovamos uma lei. Estamos em plena negociação nessa matéria. Se não der no ano que vem, por uma questão eleitoral dos deputados, porque a resistência dos deputados a mudar o sistema eleitoral não depende só do novo sistema, depende do tempo que tem para se preparar para se eleger no novo sistema. E vocês não tenham dúvida, os deputados que aqui estão sabem disso, até os vereadores, que a primeira preocupação que qualquer parlamentar tem, eu vi isso no Congresso quando eu cheguei pela primeira vez em 87, no começo da Constituinte. A principal preocupação chama-se reeleição. Eu me lembro uma vez que o Ulisses Guimarães estava curioso de saber o que eu estava achando do Congresso. Então me perguntou, porque eu tinha sido assessor do Ulisses também, escrevia discursos, ghostwriter dele. Então tinha uma relação muito próxima. E eu falei, olha, aqui, doutor Ulisses, tem 5 coisas que são sagradas, que na tribuna ninguém desrespeita, que é Jesus Cristo, mulher, município, criancinha e velhinho. São 5 coisas, alguém já viu em alguma tribuna alguém falar mal deles? Não. Agora, tem uma sexta, que é anterior e superior a todas estas 5, que chama-se reeleição. Por reeleição, corta-se remédio de velhinho, leite de criancinha, abjura-se Jesus Cristo, com a maior frieza. Então, não dá para imaginar mudar um sistema
no ano anterior, quando as regras são novas e as pessoas ficam inseguras. Mas, provavelmente, entra na negociação para a próxima, para 2022. Já seria uma revolução. Eu estou com essa batalha desde que eu me elegi deputado. Eu sei a dureza que é. E, no caso, se conseguir, será uma mudança para o Brasil. Até porque ataca um problema que é vital, que chama-se custo de eleição. O sistema proporcional é uma loucura, né? Porque São Paulo tem 33 milhões de eleitores, uma coisa assim. Ora, para disputar voto em São Paulo, o candidato acaba apelando para esse eleitorado. Não adianta dizer que fica numa região. Ele acaba ampliando, porque ganha aqueles que ampliam, né? A campanha sai caríssima, é uma barbaridade. Mais ainda, os partidos têm interesse de ampliar as listas, porque quanto mais gente tem, o sujeito tem 100 votos, pode ser decisivo para, na somatória da lista partidária, eleger um deputado a mais, né? Então, pega-se, por exemplo, muito funcionário público, não estou dizendo que todos são assim, mas muito funcionário público que não quer trabalhar, e aí tem licença do trabalho e entra na lista de candidato para somar, nem que seja 50, 100, 200, 500 votos. Então, é um inchaço no atual sistema e custa uma fortuna. No ano que vem não tem dinheiro, não sei como é que vai se fazer a eleição, fulano. Realmente, porque como está proibido financiamento privado, vai ser um tal, vocês podem imaginar, um tal de prisão, de pegarem no meio, vai ser uma grande confusão, né? Naturalmente favorecendo os setores já organizados, de igrejas, de sindicatos, né? Até crime organizado, né? Num esquema dessa natureza. Já a eleição do ano passado, em algumas circunstâncias, do ano passado, em algumas circunstâncias já mostrou isso. Então, o voto distrital, ele é o voto barato, porque é a propaganda do partido na televisão e o candidato local. O candidato local, sabe, você faz um distrito aí, e no distrito de São Paulo, em tese, vai ter uns 30 distritos, 35, 30, né? Porque tem 70 deputados, é um em distrito e um em lista. Você consegue cobrir, né, a região, dá para cobrir perfeitamente. E é barato. Falou-se aqui, o Zé Aníbal lembrou bem do aniversário 29º do nosso partido, que foi em 1988. E eu tive, na época, a responsabilidade, junto com o Fernando Henrique, de redigir o nosso programa de governo. O Programa para o Brasil e o Programa de Governo. E eu creio que é hora, muito claramente, de nós refazermos o nosso Programa para o Brasil. E esse refazimento tem que incluir também a retomada de questões antigas, mas muito presentes na realidade brasileira. Uma delas eu falava aqui, que é do voto distrital misto. O voto distrital misto é a opção para se salvar o sistema eleitoral democrático no Brasil. Porque os custos de campanha com o método proporcional ou com o método do distritão ou são inaceitáveis ou impraticáveis, como é o caso do voto em legenda, que outros países têm, como a Argentina, mas no Brasil isso não se aceita, uma vez que se se acredita que fortalece as oligarquias partidárias. Mas nós temos que ser capazes de retomar essa questão. Já há entendimentos no sentido da implantação do sistema distrital a partir de 2022, mas aprovando-se agora, ou seja, introduzir na Constituição um dispositivo que prevê o sistema distrital misto daqui a 4 anos. Ou a partir do ano que vem, dali a 4 anos. Isto, Geraldo, há uma questão que eu estava dizendo que é muito pouco invocada. É que o sistema distrital misto cumpre um papel fortalecedor das regiões metropolitanas. Por quê? Porque o voto na metrópole, hoje a região metropolitana tem basicamente metade do eleitorado de São Paulo. Não chega perto de metade dos deputados. Pelo contrário, não faz 1/4, 1/5 dos deputados. Por quê? Porque o voto é dispersivo. Mesmo em cidades da nossa grande São Paulo. No interior, os colégios eleitorais são mais fechados. As pessoas se conhecem. Há outro tipo de laços. Pois bem,
a capital de São Paulo faz 1 ou 2 deputados. Num sistema distrital medido, porque nós já temos as propostas de distritos, a capital faria 9 deputados. A região metropolitana de São Paulo faria 8 ou 9, Furlan. Se isso representará outro peso decisivo na questão da administração da região, dos recursos, essas questões são levantadas como integração do sistema de transportes, integração tarifária. Tudo isso implica conflitos, interesses, porque hoje tem N companhias. Tudo isso pode ser muito fortalecido com uma grande representação parlamentar. Portanto, essa é uma reforma que o PSDB tem que tocar amplamente para o Brasil, e nós temos que ter presente nas regiões metropolitanas a relevância disso. Eu estou falando disso aqui, os discursos têm sido mais políticos. Não que o que eu esteja dizendo não seja político, mas mais para dar pistas sobre como é que nós devemos nos organizar e pressionar nos próximos meses. Temos que retomar também uma questão que era crucial no PSDB, para a sua fundação, que era o parlamentarismo. Nós temos que retomar o parlamentarismo. O Brasil, no após-guerra, 6 presidentes da República não terminaram o mandato. E agora a Comissão de Constituição e Justiça do Senado até aprovou, isso não vai pegar, o recall para presidente. Porque o sujeito é eleito, já começam a recolher assinaturas para depois fazer o impedimento dele. Vai ser uma loucura. É um país que é feito para não se governar. Se quer ter mudança de governo como solução, tem que ser o parlamentarismo, que supõe uma maioria, que supõe um Congresso mais responsável, porque se votar votos malucos, vai derrubar o governo do qual a maioria faz parte, etc. Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Se não nós, quem? Então, queria chamar atenção neste encontro para esse tipo de questões. Queria também chamar atenção para algo que tem a ver diretamente, mas não é exclusivo, nem sou eu o único que defende isso, com iniciativas legislativas que eu tomei nesse mandato do Senado e que não estão caminhando, todas voltadas, ou pelo menos o grosso delas, para as finanças de estados e municípios. Por incrível que pareça, Fulano, tudo voltado para isso. Primeiro, uma emenda postergando em 10 anos a liquidação dos precatórios. Eu não sei direito quais as cidades que têm muito precatório, não tem, isso é variável, mas eu sei que para o Estado de São Paulo e para a Prefeitura são questões vitais. Da Prefeitura é a principal, talvez. Quem mais tem dívida de precatório proporcionalmente aos seus recursos é a Prefeitura da capital. Isso está no Senado, o Senado aprovou, perdão, está na Câmara. Foi feita a comissão, não se reúne. Se não houver pressão, não vai acontecer nada. Por que não acontece? Porque não acontece. Porque na política a inércia é um fator fenomenal. Outra coisa, vocês lembram dos depósitos judiciais? Não sei quem se beneficiou aqui. Depósito judicial foi uma inovação de captação que nós fizemos durante o nosso governo em São Paulo, que deu certo, pegamos muito dinheiro. Então eu fiz uma lei para valer, facilitar a implantação no resto do Brasil. A lei foi aprovada. Muitos municípios aqui pegaram dinheiro, eu imagino, dos depósitos. Mas o que aconteceu? Tanto o Banco do Brasil, quanto a Caixa Econômica, quanto os tribunais de justiça, que se beneficiavam desses recursos, começaram a colocar empecilhos aqui e ali. Então eu fiz um projeto que eliminava todas as picuinhas que têm sido levantadas. O Senado aprovou, está na Câmara parado. Isso vai facilitar muito a maior arrecadação dos depósitos judiciais por parte de estados e municípios. Querem um outro exemplo, que é extremamente importante nessa matéria financeira, que é a questão que agora se põe, digamos assim, com muita força, que além dos depósitos judiciais e além da questão, outra que eu mencionei, enquanto a pagamento de precatórios, tem a securitização da dívida, que nós também fizemos em São Paulo. O que é securitização? Você tem dívida, fulano, você vende, você traz a valor presente e vende, arrecada com a sua dívida futura. Isso é perfeitamente legal. E é uma fonte de recurso. Tá certo? Silêncio, por favor. Está pronto para ser aprovado. Está pronto para ser aprovado. Na Câmara, para variar.
Viu, Silvio? O Silvio sabe. O Silvio, aliás, é presidente de uma das comissões, a dos precatórios, e não vota. Então, nós temos que fazer uma mobilização partidária e de prefeitos. Porque isso, dinheiro para prefeito não é só aumentar fundo de participação. São fontes heterodoxas de recursos, que, aliás, nós aplicamos a maioria em São Paulo, que todas deram certo. Então, eu estou querendo fazer aqui um trabalho mais construtivo nessa matéria. E eu acho que a gente tem que voltar a debater projetos e temos que voltar a debater grandes questões, inclusive da reforma política. Do contrário, o Brasil não vai mudar. Nós estamos na maior crise política da nossa história contemporânea. O Brasil está pior do que em 64, pior do que em outros momentos, até porque não se identificam os lados, quem é de que lado, não se sabe direito aquilo que se quer, exceto o repúdio sobre a política. Só isso. Não tem um quadro claro, um quadro obscuro, confuso. Esse é o nosso principal conflito. Os adversários, partidos, são adversários, mas hoje nem é essa a questão. A questão é o desgaste geral. A questão é a desmoralização de uma atividade que é essencial para o futuro do nosso país, que é a política. E o PSDB tem que não apenas reagir, se defender, como partir para propostas concretas nessa matéria. Nós poderíamos ter, como já fizemos na área da saúde, que foi só inovação, temos em muitas áreas. E, paralelamente, a política, voto e forma de governo. Isso é essencial e justifica, meu caro Zé Aníbal, justifica, fulano, que nós desdobremos seminários, reuniões, só sobre esse tema. Só sobre esse tema, para poder levá-los a um aprofundamento e uma mobilização maior da nossa parte. Era isso que eu queria dizer.